Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é mais um episódio do Conta Pra Gente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Yara Ponce, eu sou psicóloga. E aqui no Conta Pra Gente, a nossa intenção é falar um pouquinho, é trazer um pouquinho de conhecimento sobre o mundo psicológico do ser humano, né? De nós, pessoinhas. Então, com qual intenção, né? A gente tem a intenção de levar bem-estar emocional. Então, o bem-estar emocional é sempre o nosso objetivo final, sempre, sempre é trazer bem-estar emocional, conforto emocional para as pessoas. E como a gente acredita que isso pode acontecer? Através de educação emocional. Então, o Conta Pra Gente é um pouquinho de educação emocional a cada semana. Então, toda quinta-feira às 20h30, a gente traz um pouquinho de educação emocional para vocês, a gente ensina um pouquinho, porque é ensinar mesmo, a gente traz um pouco de conhecimento do mundo psi, né? Do mundo psicológico de todos nós, para que assim você vá compreendendo, porque a gente acredita muito, isso é a minha crença maior, né? De que através do conhecimento, através da minha educação emocional, da educação emocional das pessoas, eu posso fazer transformações na minha vida. Eu posso transformar coisas na minha vida apenas com conhecimento, né? Um pouco de conhecimento, eu já posso fazer essa transformação e trazer, como eu disse, mais bem-estar emocional e conforto emocional para todo mundo. Olá, boa noite para quem está chegando agora. Então vamos lá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, vamos falar. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre escolhas afetivas. Por que a gente resolveu falar sobre escolhas afetivas? No Conta Pra Gente da semana passada, nós falamos sobre culpas e arrependimentos. E lá pelas tantas da nossa conversa aqui, porque isso aqui é uma conversa, eu trago um pouco de informação e acabo interagindo com vocês, vocês aqui vão trazendo para mim o tom da conversa, o como a gente vai dar continuidade nisso. E a gente falando de arrependimentos, e num certo momento eu falei sobre escolhas, né? Sobre o arrependimento das escolhas, e que são muitas escolhas, são muitos arrependimentos, né? Por conta de muitas escolhas que a gente faz diariamente na vida da gente. E eu trouxe lá um top, não lembro se um top 7 ou um top 10, eu não me lembro quantas escolhas eu trouxe, né? Os maiores arrependimentos, né? Do que mais as pessoas se arrependem. Então era arrependimento, culpa, né? Culpa ou arrependimento alimentar, culpa por escolhas afetivas, culpas maternas. Então tinha ali uma série. E aí alguém aqui já, alguém ou alguém, né? Essa palavra não existe, mas algumas pessoas já levantaram aí a mãozinha, acenaram e falaram, não, vamos fazer uma só de escolhas. Eu falei, ok, então vamos fazer uma de escolhas. Mas aí vieram e falaram, não, escolhas afetivas, né? Então as pessoas estão muito interessadas aí nessa questão das escolhas afetivas. Então foi por isso que o tema hoje, então na verdade é um pouquinho da continuidade da semana passada. Então quem não assistiu o da semana passada tá lá no IGTV, culpas e arrependimentos. É bem interessante assistir depois para fazer uma conexão com esse nosso de hoje, apesar que de hoje está bem completo. Eu comecei essa semana, eu sempre tenho um tema por semana, né? Que eu vou ali fazendo story, eu vou fazendo uns videozinhos no Reels ali, né? Para ir dando a introdução para a gente chegar na quinta-feira e poder conversar. E eu comecei a semana então falando, né? Então essa semana foi a semana das escolhas. Comecei falando de escolhas, né? E o meu primeiro vídeo, né? Eu falei que eu disse assim, nada é do nada, né? Tudo está, nada é. Né? Então foram algumas frases que eu falei que nós vamos falar aqui hoje. Que nada é do nada, ou seja, nada acontece do nada, do acaso. Ah, nossa, do nada, né? Alguém tomou uma decisão, alguém fez uma escolha. Então nós vamos falar bastante sobre isso. E a outra coisa nada é, tudo está, tá?
Então, isso é muito sério, né? Porque assim, as pessoas, elas tomam para si algumas características por exemplo, eu vou dar um exemplo já. Eu não sou psicóloga, eu estou psicóloga. A gente fala, né? Agora mesmo acabei de falar, boa noite, meu nome é, eu sou psicóloga e tal. A gente fala, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente tenha essa consciência. Eu vi um meme super bonitinho hoje falando que consciência agora é o novo sexy. Consciência. Bem legal. Então, assim, você ter consciência de que você não é, você está. Porque hoje eu estou psicóloga, amanhã eu posso não estar mais. Pode acontecer alguma coisa na minha vida que me impeça de continuar o exercício da minha profissão, que me impeça, né? Então, a gente nada é estático, nada, nada. E a gente vê às vezes pessoas, né? A gente vê muitas pessoas sofrendo, brigando, perdendo a paz, porque estão ali apegadas a um estado, né? Porque tudo é um estado. Né? Não tem lá estado civil? Por que será que é estado civil? É estado civil, porque hoje você está casado, amanhã você pode não estar mais. Hoje você está solteiro, amanhã você não está mais. Então são coisas que vão mudando, né? A gente vai mudando esses estados. Então não vale muito a pena, como eu vejo, né? As pessoas brigando por determinadas. Não, porque eu sou tal coisa, porque eu sou outra tal coisa. E às vezes as pessoas perdem, como eu disse, até a paz. Né? Porque fulano disse que eu não sou, porque eu sou, onde já se viu, né? E eu penso que essa consciência, a consciência da gente de não querer o tempo todo ser alguma coisa, sabe? Fixo, fixado, e ter essa noção, essa ideia de que você está, até mesmo nos processos. é, por exemplo, as pessoas quando chegam no meu consultório com processos depressivos ou com processos de transtorno de ansiedade, seja o que for, né? É importante a gente frisar e mostrar para elas que elas, eu tenho tal coisa. Não, você não tem. Né? É estado depressivo, você está num estado de muita ansiedade, você está alguma coisa, você não é alguma coisa, tá? Então dei essa introduçãozinha para a gente entender bem, então, né? Esses estados, então ninguém todo mundo está alguma coisa, mas onde é que eu quero chegar com isso na questão das escolhas, né? Por que isso? Porque o ser humano, ele está em constante desenvolvimento, né? A gente desenvolve todos os dias, constante desenvolvimento. Todos os dias estamos lá, apanhando, caindo, levantando, crescendo, aprendendo, caindo de novo. Então isso é a roda da vida. Essa é a esse é o movimento, não tem outro movimento. É esse daí, não adianta querer brigar contra, né? E não existe uma coisa que é muito importante a gente falar, não existe quem não se desenvolva. Ah, fulano tá estagnado, parado. Não, não tá, né? O que acontece, o que tem, são aquelas pessoas que não querem crescer, não querem desenvolver, não querem assumir a responsabilidade de crescer, não querem aprender. Isso existe, mas pasmem, nem elas estão paradas, né? Alguma coisa, nem que seja por osmose, alguma coisa entra ali. Alguma coisa entra e fica. Então, assim, o que a gente tem são pessoas muito resistentes. Pessoas que resistem demais ao aprendizado, ao crescimento, ao desenvolvimento. Então, vamos lembrar: o ser humano está em permanente desenvolvimento, tá? Mas até essas pessoas que não querem, o que acontece? Elas acabam sendo cobradas pela vida. Chega uma hora que a vida cobra. A vida chega e te cobra, não adianta. Quem já não passou por isso aqui? De você estar ali numa posição, numa zona de conforto super
ali, tá bom, deixa eu ficar aqui, não quero, vou ficar por aqui mesmo. Chega uma hora, a vida te dá uma chacoalhada e você é obrigado, principalmente quando estamos falando de relacionamento afetivo. A vida te dá uma chacoalhada e você é obrigado a sair do lugar que você tá, né? Você é obrigado, nem que seja na porrada, a crescer com aquilo, aprender com aquilo. Não tem jeito, né? Então, ninguém é, todo mundo está alguma coisa. Isso já é uma consciência muito legal que a gente pode ter, né? Então, eu sou casado, eu sou noivo. Não, você está noivo, você está casado, porque isso pode acabar a qualquer momento. Então, isso é a primeira coisa que já é muito bom saber. Não que a gente queira que isso aconteça, mas ter essa noção, ter essa consciência de que as coisas não são permanentes, de que elas têm uma inconstância, de que elas vivem em pleno desenvolvimento, as pessoas vivem em pleno desenvolvimento, então coisas mudam, ideias mudam, aquilo que eu pensava não penso mais, aquilo que eu era não sou mais, isso não é ruim, isso não é ruim, isso é bom. É claro que tem algumas mudanças dentro de relacionamentos que são assim, pô, fulano era tão, ou fulana era tão carinhoso comigo, de repente não é mais. Ó o de repente. Ó o de repente. Vamos falar do de repente, né? Então a vida em algum momento ela vai cobrar de você um posicionamento. Ela vai cobrar de você uma atitude, ok? E esse não querer desenvolver, que às vezes as pessoas resistem muito, né? Passa por escolhas. Então também eu estou escolhendo não me desenvolver. Eu estou escolhendo ficar quieto aqui numa zona de conforto, né? Eu estou escolhendo o tempo todo ficar aqui. Mas o importante da gente saber, primeiro, era essa coisa da consciência, né? De que tudo está, as coisas não são, elas estão. Isso é muito importante, tá? E a outra coisa muito importante, que é o maior recado que eu acho que eu quero deixar hoje e explicar para vocês, é que por detrás de tudo, por detrás das nossas escolhas, de qualquer escolha, mas como hoje o foco é a escolha afetiva, nós vamos falar, por detrás das nossas escolhas existem histórias. Histórias, tá? Então não podemos desprezar nenhuma história. Tá? Tem o que você viveu, tem o que você aprendeu, tem os seus traumas, tem a sua família, aquilo que a sua família te ensinou, tem o que a tua cultura falou e te ensinou, tem o que a sociedade ditou, a sociedade dita regras, dita coisas, né? Tem a tua religião, ou até mesmo a tua falta de religião, né? Então, quando falamos de escolhas, né, qualquer uma mesmo, eu não posso deixar isso fora de foco. Eu não posso deixar para trás essas histórias. Eu não posso deixar essas histórias, deixar de entender que tem essas histórias, que tem a minha história. Por isso fazemos escolhas tão diferentes umas das outras. As nossas histórias, elas contam mais do que tudo nessas escolhas. Né? A gente nem percebe. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está sendo levado a escolher um parceiro ou escolher uma parceira, né? Escolher dizer sim para um relacionamento ou dizer não para um relacionamento. A gente nem se dá conta que é por conta da nossa história. E isso é muito importante você saber. O que te levou àquele sim? O que te levou àquele não? Essa consciência é muito importante, né? Porque eu penso que a partir daí, só um minutinho, gente, dá licença. A partir daí, apesar do frio falar muito, é que você vai entender que não cabe se culpar pelas suas escolhas, que não cabe, arrependimento cabe, né? Como a gente falou semana passada, que arrependimento era sinal de saúde mental. Eu me arrepender significa que eu estou em pleno desenvolvimento. Putz, me arrependi. Hoje já não estou pensando que nem eu pensei ontem. Isso é muito bom.
Isso é muito bom. Isso é bom, isso é esperado. Então, assim, as pessoas ficam angustiadas quando estão dentro de relacionamentos e, e falam, putz, me arrependi, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter casado, eu não devia ter formado família, eu não devia estar com essa pessoa. Mas, gente, para um pouquinho e pensa, quando você fez essa escolha, né? Para quem fez uma escolha há 2 anos, há 2 dias, ou há 20 anos, pensa, quanto mais longe, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, quanto mais longe você tiver da data dessa escolha, é mais normal que você se arrependa. É muito normal. Eu não estou fazendo apologia ao divórcio, à separação, não é nada disso. Só estou dizendo que o arrependimento é normal e que todo mundo passa por isso. E você pode se arrepender e também resolver todas essas questões. Tudo aqui é resolvível. A palavra não existe, mas eu acabei de incluir ela aqui no meu vocabulário de hoje. Tudo dá para resolver, né? Então aí tem as terapias de casal, maravilhosa, tem terapia individual, tem uma série de coisas, tem você mesmo, pensar na tua vida, pensar no que você quer, tem você melhorar a sua autoestima, tem o seu parceiro ou sua parceira melhorar a autoestima dela, tem um monte de coisa que dá para fazer, mas o que eu quero deixar claro é que se arrepender de uma escolha afetiva é muito normal, é muito comum. Não é para a pessoa se culpar por conta disso. Ai, meu Deus, que coisa horrível, olha só, me arrependi. Tá, eu acredito até que possa ser bem difícil. E é difícil, não é que eu acredito, eu sei que é difícil. Eu sei que as pessoas vivem coisas difíceis, né? Nesses momentos. Mas, gente, quem nunca, né? Por quê? Você fez uma escolha quando você tinha, vamos supor, 20 anos de idade. Você fez lá uma escolha afetiva com 20 anos de idade. Hoje você tem 40, exemplo. Né? É óbvio que a escolha afetiva que você fez com 20 anos, hoje, talvez tenha mudado tudo. E se você fosse escolher novamente hoje, você não escolheria talvez aquela pessoa, ou você até escolheria não ter um relacionamento. Talvez você escolheria não ter um relacionamento. Ou você escolheria aquela mesma pessoa, como acontece com muita gente. Né? Então não cabe culpa. Não cabe culpa. Cabe arrependimento. Arrependimento, ok. Não tem nenhum problema. Agora, culpa. Como é que você vai se culpar, né? Por você, naquele momento, não ter a maturidade, a vivência que você tem hoje, o amadurecimento, né? Olha só, muda tudo. Você tem um filho, 2 filhos, você forma uma família, chegam os boletos, chegam. Você passa. É uma outra realidade, é outra realidade. Então a tua escolha certamente, se fosse hoje, ela seria diferente. Seria diferente para a grande maioria das pessoas, não é para todo mundo. Vamos repetir. Por isso, ter consciência dessa história é uma das coisas mais importantes que a gente está trazendo aqui hoje, né? Então, honre a sua história. Sabe, que momento era aquele? Sei lá, você tinha 20 anos, o que tinha acontecido com você ali, né? Honre a tua história, que se você não honrar, se você não entender, quem é que pode fazer isso? Se você mesmo não honra, se você mesma não presta atenção, não consegue acolher e se perdoar, né? Perdoar, né? Mas cabe o perdoar, mas honrar, eu acho que honrar. Não, eu com 20 anos estava passando um momento difícil, meu pai tinha morrido, isso aconteceu comigo. Meu pai morreu, só que eu estou hipotetizando a escolha, porque eu não fiz escolha nenhuma com 20 anos. Mas vamos supor, meu pai morreu, eu tinha 20 anos. Meu pai morreu, eu tinha um namorado seríssimo na época, ele era médico, ele que acompanhou a morte do meu pai, inclusive ele que assinou o atestado de óbito do meu pai e tudo.
Teve lá uma questão poucos meses depois e nós nos separamos. Mas nós poderíamos ali, naquele momento meu de fragilidade, ele era 9 anos mais velho que eu, então eu tinha 20, ele tinha 29. Naquele momento de fragilidade minha e tal, eu podia muito bem, naquele momento, escolher casar com ele, porque era o que ele queria. Casar com ele naquele momento. E pode ser que hoje eu estivesse muito arrependida. Agora, quem é que tinha que olhar para essa história e falar, putz, mas também, como que eu ia fazer diferente, né? Tinha acabado de perder meu pai, uma situação super difícil, não foi uma morte fácil, a situação que eu e minha mãe ficamos, foi tudo muito complicado, quase que eu precisei deixar a faculdade e tal, né? Seria muito normal, muito aceitável se eu me arrependesse disso, mas não me culpar. Me culpar jamais, né? Então, uma coisa que a gente não pode fazer nunca, nunca, é comparar as histórias da gente, tá? Então, assim, comparar as nossas escolhas, né? Não cabe, não dá para comparar as escolhas, comparar as histórias. A gente não pode fazer isso, né? Porque estamos em constante desenvolvimento. Temos as nossas experiências. E tem mais, você pode dizer assim: "Ah, mas a minha amiga e eu, comparar a história com a história da coleguinha, então é a pior coisa que pode acontecer". Mas você pode dizer assim: "Ah, eu e minha amiga, eu tenho minha melhor amiga, a gente frequentou as mesmas escolas, a gente tinha famílias parecidas, nananá, nananá, e ela tá super bem, fez uma escolha super boa, tem um marido incrível, olha lá, olha o que eu escolhi, eu só escolhi, só me ferrei, escolhi só me ferrar a vida inteira, tô até hoje aí", né? Não faça isso. Não faça isso. Porque mesmo que vocês tenham vivido coisas muito parecidas, não foi igual. Não foi igual. Porque o que entra aqui, quando processa aqui, processa completamente diferente de uma pessoa para outra. Vocês podem ser irmãos, irmãos gêmeos, mas vai processar diferente. Então não dá, não pode, simplesmente não pode ficar comparando historinha, né, minha história com a história do outro, o sucesso do outro com o meu não sucesso, ou o meu sucesso com o não sucesso do outro. E tem uma outra coisa nessa história toda, né? Aquela, no lugar do fulano, no teu lugar eu faria tal coisa. Ah, no teu lugar, vixe, eu mandaria essa pessoa, eu cancelava essa pessoa, bloqueava essa pessoa na minha vida, eu mandaria essa pessoa passear, que no teu lugar nada. Gente, esquece essa frase, no teu lugar, meu lugar, esquece essa frase. Isso não existe. Não existe ninguém conseguir entrar no lugar de ninguém. No máximo eu ter empatia. Mas eu entrar no lugar de alguém para poder tomar uma decisão, e uma decisão exatamente como a outra pessoa está enxergando, está sentindo, está vendo o mundo, impossível. Não tem como, tá? Porque somos seres completamente diferentes um do outro, sempre em constante desenvolvimento. Então jamais faça isso, porque isso é com certeza, é sofrimento. Na certa, na certa. Só vai te trazer sofrimento, tá? Então isso não pode acontecer. Agora vamos lá. Então, como fazer escolhas afetivas sem se culpar? Como fazer escolhas afetivas mais saudáveis? Que eu acho que era isso que todo mundo queria ouvir, né? Mas não dá para ouvir isso sem entender o começo. Se nós estamos falando que aqui a gente tenta passar conhecimento, né, do funcionamento, então tem que entender como é que funciona para a gente poder chegar aqui, né, nesse ponto de da gente poder dar algumas dicas, da gente poder dizer alguma coisa para vocês, tá? Então, como fazer escolhas afetivas de forma mais saudável? Gente, agora sim, né? Como eu tô falando o tempo todo aqui, assim, né? 20 anos você fez uma escolha, você fez uma escolha, sim.
nós dividimos em duas partes. A gente faz grandes escolhas, então assim, tem aquelas escolhas, né, sei lá, eu escolhi comprar uma casa, então tem aquele dia que eu pago a casa, que eu assino o contrato, aquilo é um dia, é uma escolha naquele dia, né? Mas tem as pequenas escolhas, as escolhas que vão acontecendo no nosso dia a dia, tá? Então, o que a gente precisa entender também é que escolhas afetivas não é só aquele dia que você fala o sim, aquele dia que você aceita formar uma família, ou aquele dia que você aceita botar uma mochila nas costas e sair com uma pessoa para viver aventuras no mundo afora. As escolhas afetivas não acontecem uma única vez, tá? Então, nós vamos fazendo escolhas diárias, diárias. Então tem aquele primeiro olhar, aí você escolheu olhar, você escolheu atender o primeiro telefonema, você escolheu retribuir, você escolheu, entendeu? A gente vai fazendo escolhas diárias, diárias, diárias. Vamos escolhendo o tempo todo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para fazer uma boa escolha afetiva é de que não é uma escolha grande. São pequeninas escolhas que vamos fazendo. Então, para você aí que está vivendo um relacionamento, ou para você que não está vivendo um relacionamento, presta atenção nisso, né? Porque outra coisa que acontece muito são pessoas que chegam para mim e falam assim. Isso para voltar lá naquele assunto inicial que eu disse que não existe essa coisa do nada, não existe, tá? Então as pessoas chegam e dizem assim, exatamente assim: nossa, eu vou escolher aqui falar no feminino, primeiro, que hoje não entrou nenhum menino aqui, só tem menina aqui, né? Pelo que eu vi aqui só tem, acho, não sei, parece que só tem, ah não, tem um menino aqui, tem um menino aqui, mas beleza, não tem problema, eu tô escolhendo falar no feminino porque é mais fácil para mim também, mas isso acontece, eu tenho relatos de homens e de mulheres, a mesma coisa, tá, gente? Então, se eu tô falando no feminino ou no masculino, tanto faz aqui, tá? Então chegam dizendo assim, desesperados, geralmente, dizendo assim: ai, a pessoa chegou me dizendo que queria do nada chegou para mim dizendo que o nosso relacionamento acabou, que já não tem mais sentido, querendo se separar. Nossa, Yara, mas foi do nada, né? Gente, então, do nada não existe. Não existe. Jamais. Aí eu tento mostrar isso para a pessoa, né? Então, é disso que eu estava falando. Você vai fazendo escolhas, pequenas escolhas, todos os dias, tá? Então você fez uma escolha grande lá atrás, eu estou trazendo o exemplo de um casamento, mas eu podia trazer qualquer outro exemplo. Adapte aí para a realidade de vocês, tá? Então eu vou trazer um exemplo de um casamento. Ah, só porque eu falei, tá chegando os meninos aqui. Boa noite, Jorge. É, então, você tem ali um casamento, tá? É, e aí, esse casamento tá assim, né? Ah, essa mulher percebeu, até essa mulher que chegou falando que do nada, né? O companheiro lá, ou a companheira, não sei, resolveu separar, que ela não vê razão para isso, que foi do nada, que pegou ela de surpresa e tal. Essa pessoa, certamente, ela percebeu há muito tempo, eu vou colocar aí talvez há um ano, mais de um ano, geralmente, ela percebeu o distanciamento do parceiro. Ela já percebeu um distanciamento, mas ela fez a escolha de fazer de conta que ela não estava vendo. Ela escolheu. Ela escolheu ficar ali, mesmo com ele distante. Ela escolheu não falar. Ela escolheu não abrir para um diálogo. Mas por quê, gente? Por medo, por uma série de coisas. Aí vamos pondo as histórias no meio, né? E tem as histórias, né? Ah, ela escolheu aceitar. Eu fiz até uma lista aqui das coisas. É, começaram discussões. Tem muita discussão no casamento.
e a pessoa fez a escolha de continuar ali com discussões, mesmo com discussões, porque ela aprendeu que casamento é assim mesmo, casamento desgasta, as pessoas discutem, as pessoas brigam. Então ela escolheu ficar ali por conta dessa história dela que ensinou isso para ela, né? Ela escolheu aceitar a não se priorizar na relação. Então, geralmente, é tudo que esse parceiro queria, era sempre as escolhas dele. Boa noite, Mari. As escolhas dele, entendeu? E por aí vai. Você vai fazendo pequenas escolhas todos os dias. Então, aquilo já vocês já não conversam mais, mas você escolhe, tudo bem. Você escolhe ficar. Ah, porque se eu for mexer nisso, né? Vai que eu vou ali falar, e aí quanto mais mexe, mais fede. Pode ser que aí a pessoa. E se meu casamento acaba porque eu vou atrás dessa, né? Aí a pessoa começa, é, como eu disse, a ter esse distanciamento, começa a ter um desinteresse sexual, e mas tudo bem, né? Aí vou escolhendo ficar nesse lugarzinho mesmo. Eu vou me encolhendo e vou escolhendo ficar nesse lugarzinho menos privilegiado. Então é isso que eu tô falando, né? As pessoas fazem escolhas diárias, pequenas escolhas que elas não se dão conta. Elas não se dão conta dessas pequenas. E fora quando é coisa grande, né? Que tem as coisas grandes também, assim, diária que acontece, pessoas que assumem, isso que mais acontece, né? Assumem papéis de detetives e ficam atrás dos seus parceiros, né? Fazendo buscas e coisas e isso tem demais. Então a pessoa faz escolha. Ela vai fazendo essas. Quer dizer, se você chegar ao ponto de ter que contratar mesmo um detetive, gente, isso é muito comum, tá? Eu já cheguei às vezes até a pensar em trocar de profissão. Eu falei, acho que eu vou ser detetive. Porque o povo contrata mesmo, né? Então, assim, se você chegar a esse ponto, que escolha é essa que você tá fazendo? Que escolha é essa que você tá fazendo, né? Então percebe? E aí se amanhã ou depois essa pessoa chega para você e fala, olha, acabou por aqui, para mim não dá mais, você vem para mim dizer que é do nada? Então, essas escolhas, elas são muito sutis, são escolhas diárias que a gente faz. Então, para eu fazer uma escolha, eu estou preocupada com o horário aqui, para variar, né? Então, para você fazer uma escolha afetiva saudável, aqui, ó, tem um comentário, deixa eu ler aqui. Não existe esse do nada. Quando uma pessoa diz acabou na vida, acabou, na verdade, a mala dela já está na rodoviária faz tempo. Com certeza. É isso mesmo. Então, é o que eu tô dizendo. Não tem do nada. Gente, vamos falando aí também, porque eu desabei a falar. Eu desandei a falar porque eu me preocupei, porque o conteúdo era grande e eu queria passar todas essas informações para vocês. E aí eu fiquei falando, mas tem espaço para falar aqui também. Eu acho que essa conversa é que é muito legal, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, tá? Eu ainda não acabei, mas o gostoso é isso, é poder ler aqui o que vocês têm para dizer, a experiência de vocês, se vocês quiserem compartilhar, isso é muito bacana, tá? Então, essas escolhas diárias, essas pequeninas escolhas, né, é que são o mais fundamental. Então, como fazer uma escolha afetiva saudável? Primeiro, conhecer a tua história, né? Ter muita consciência da tua história, ter consciência da sociedade em que você vive, do que que a tua sociedade impõe como regra, como norma, como ética, né? Será que você não está indo fazendo uma escolha mais baseada nisso, no que a tua família disse que era certo ou errado, do que baseada na tua intuição, no teu coração? Porque muitas vezes o coração da gente está dizendo uma coisa, falando uma coisa, e a gente está indo para o outro lado. Mas a gente não vai para o outro lado, escutem, porque aqui esse lado aqui é o errado, então eu vou para esse lado aqui porque esse aqui é o errado. Conheço ninguém nessa vida que tomou uma decisão, fez uma escolha, falando assim, essa escolha aqui é errada, por isso que eu vou nela. Não.
As pessoas vão porque elas acreditam, né? Às vezes o coração tá até falando uma outra coisa aqui, mas elas têm uma história inteira. Eu tô falando isso desde o começo da live, né? Tem uma série de coisas ali que vai empurrando ela, levando ela para uma outra direção. Então, para isso ser saudável, eu primeiro preciso ter consciência. Eu preciso ter consciência disso. Por que será que, sei lá, eu sempre escolho pessoas que fazem abuso de drogas? Né? Primeiro porque é coincidência também, porque eu também não vou entrar nessa de falar, ai, você atrai para sua vida, que isso não é verdade. Isso é bobajada, tá bom? Isso não atrai. Você tá lá num show com 5.000 pessoas e, né, e você conhece, pô, né? Agora, a partir do momento que você fica sabendo, aí sim, aí você tá fazendo uma escolha. Aí ok, né? Então, pô, é o quinto cara que eu conheço com histórico de abuso de drogas ilícitas, ou lícitas, né? Abuso de álcool, vamos dizer. Ah, mas eu gosto tanto dele, né? Ah, mas ele é tão legal, ele é tão parceiro. Ah, vou ficando. Ah, hoje eu fico, amanhã eu fico, vamos ver. Ó, minha maior dificuldade com escolhas é lidar com a sensação de tempo perdido, quando julgo que foram erradas, para qualquer coisa, não só afetiva, um curso, um emprego, tudo. Ah, entendi, Li. Olha lá, então tá vendo? Aí a sensação de que eu perdi tempo naquele. Não perdeu, Li, não perde, nem na afetiva, nem nas outras, porque eu quero que a partir de hoje você consiga trabalhar isso melhor na tua vida, porque e serve para todo mundo aqui, olha isso, porque é uma coisa muito importante, você vê? Isso acontece mesmo. Então, sei lá, eu fiz um curso aqui, fiz mó tempão, pô, pra chegar no fim e falar, ah, esse curso aqui, caramba, esse curso acho que não, ah, não foi legal, pô, perdi meu tempo aqui, né? Não, não perdeu. Porque até para fazer essa crítica, né? Você precisou usar de conhecimento, você construiu uma crítica na sua cabeça aí, e isso já foi um desenvolvimento. Lembra que eu falei lá no início que nada fica parado, então tudo vai para frente. Então tudo é um compilado. O ser humano assim, ele vai compilando todas as experiências dele, sejam experiências boas ou sejam experiências desagradáveis. E geralmente a gente aprende mais com as desagradáveis. Geralmente, então, tira isso da sua cabeça. Acabou, esqueceu, Li. Não é tempo perdido. Nem nos relacionamentos afetivos, principalmente nos relacionamentos afetivos. Emprego, nada, 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 nada. Tudo é para contribuir com o teu crescimento. Não sei quantos anos você tem, mas tudo para contribuir com o teu crescimento, com o teu amadurecimento, com a tua, com essa sua bagagem, entendeu? Com essa sua mala que você vai levando e aí lá na frente você consegue dar uma compilada assim, e aí você vai, claro, com o passar dos anos a gente vai fazendo escolhas melhores, mas tem que ter essa noção aqui, ó, de história, né, do que me leva a determinadas escolhas. Ó, Valéria escrevendo assim, a gente ganha experiência e crescimento, exatamente, 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 é o que a gente ganha. Então, para fazer uma escolha mais saudável, eu tenho que estar é, com muita consciência, mas muita consciência de tudo que eu vivi, de todas as minhas experiências. E quando eu ainda não tenho essas experiências, seja por conta da minha idade ou por conta de pouca vivência mesmo, é lógico que eu não vou fazer escolhas muito saudáveis. Posso dar sorte e fazer, mas via de regra não vou fazer. Via de regra não vou fazer. Né? Então, ter muita, sabe, muita carência, muito desespero para encontrar um parceiro, falta de amor próprio. Então, a sua melhor, para quem não assistiu, assiste lá a live que a gente fez, está lá no IGTV, sobre autoestima, né? Onde eu dei uma definição de uma professora minha que é fantástico, que ela fala que autoestima, boa autoestima, autoestima saudável, né? Autoestima é o que fica quando tudo vai embora, né? Então, tudo o quê? Beleza, juventude, dinheiro, saúde. Então, quando tudo isso vai embora, o que fica? Autoestima, você tem que ser uma boa companhia para você.
E geralmente a gente faz essas escolhas afetivas quando a gente tá em momentos assim, não muito bons, né? Ou pelo menos não tem a consciência de que não tá num momento bom. E aí vai aceitando qualquer coisa, mas só que esse qualquer coisa, eu quero dizer pra vocês mais uma vez, que não é aquele dia que você aceita namorar. É um pouco antes e um pouco depois também, né? É o todo dia, é o todo dia, é o todo dia, com aquilo que eu disse. Então, assim, quando você passa a não ligar mais, quando você passa a não ligar mais para tua aparência, quando você já não quer mais para tua saúde, principalmente para tua saúde, você já não se importa mais, ou então você já não se importa mais que o outro, se o outro como foi o dia dele, ou dela, se foi bom, se não foi. Quando você passa a não se importar, tá? Então aí, opa, peraí, eu não tô me importando, quer dizer, todos os dias eu perguntava como tinha sido o dia dele, ele me contava, eu contava, e a gente trocava, peraí, a gente não tá fazendo mais isso. Eu tenho duas opções, ou eu escolho continuar assim, ou eu escolho parar e ir lá e conversar e entender o que tá acontecendo. E pode ser que eu tenha uma má notícia, pode ser que ele diga ou ela diga pra mim que já não quer mais. Só que esse dia vai chegar, queira você ou não. Então, se você escolhe ficar quietinha ali e escolhe não tentar resolver, aí lá na frente vai chegar pra mim e vai dizer assim: do nada, o nosso relacionamento acabou. Tem mais um comentário. A gente tem que aprender a perdoar o eu do passado, o eu do passado, pois não tinha a mesma cabeça de hoje, com certeza. É isso. É o que a gente falou lá, o princípio, né? Princípio, inclusive, é um pressuposto de Beck, né? Aí o criador, aí o teórico da terapia cognitivo-comportamental, o primeiro pressuposto dele é esse, de que o ser humano ele está em constante desenvolvimento. Então, como que eu posso hoje ter a mesma cabeça de ontem e fazer as mesmas escolhas hoje, as escolhas que eu fiz no passado, e o que é pior, me culpar pelas escolhas que eu fiz lá no passado? Não dá, impossível, né? E esse perdoar-se que a Valéria escreveu aqui, né, é fundamental. É fundamental. É o acolhimento disso, é você se acolher, é você se importar por isso, é a compaixão, que eu vivo batendo na tecla aqui da autocompaixão, né? Então, compaixão é muito bom, mas como dizia Buda, se você não se incluir nessa compaixão, ela não serve para nada. Não adianta nada eu sair por aí com compaixão por todo mundo e não ter autocompaixão, não ter compaixão por mim, certo? Então, o que eu queria que vocês ficasse marcado para vocês hoje é exatamente isso. Então vamos lembrar, bem escolinha assim hoje, né? Então, ser humano em constante desenvolvimento, faço escolhas, seja qualquer escolha, mas hoje estamos falando das afetivas, então faço baseada nas minhas histórias, nas minhas experiências, na minha vivência, naquele momento. E faço escolhas diárias, diárias. E essas pequenas escolhas são muito mais importantes do que as minhas grandes escolhas. Muito mais importantes. Então, ficar atento a essas pequenas escolhas. Então, para o que é que você está falando sim hoje na sua vida? O que você está escolhendo hoje na tua vida? Porque essa escolha que você está fazendo hoje, então, vai te refletir amanhã. Então, presta atenção aí, né? Então, hoje você está escolhendo o que está acontecendo à tua volta, que você está escolhendo, né? Que decisão é essa que você está tomando hoje? Que escolha é essa, né? E o que está te impedindo, né? Porque às vezes o teu coração está até te dizendo que não é essa escolha que você deveria fazer, né? Não é essa escolha que você deveria fazer, mas a tua história, né? Como eu disse, te leva para um outro caminho. O coração dizendo uma coisa, mas a tua história, a, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como já dizia o poeta. Então é isso. Então ela te leva para um outro caminho, tá? Mas ter consciência disso pode te tirar disso.
ter consciência disso e saber o que é que está te impedindo de tomar a outra direção, a direção do coração. O que é que está me impedindo? É medo? Qual é a emoção que é? É medo? O que é? Quais são os impedimentos? Né? Porque a mesma psique, a mesma mente que cria o impedimento, o mesmo pensamento que cria o impedimento, né? É o pensamento que pode ser reestruturado e criar o novo atalho, o novo caminho. Né? Essa é o outro pressuposto aí de Beck, né? Falando um pouquinho de Beck hoje. Então, Aaron Beck, tá, gente? Aaron Beck, que é o teórico da terapia cognitivo comportamental, como eu sempre faço questão de deixar claro aqui, porque a gente sempre fala de que a gente precisa ter embasamento teórico, científico teórico, tá? Não pode sair por aí falando qualquer coisa, né? Porque relato não é resultado, né? Então, relatar coisas, todo mundo pode relatar coisas, mas não é resultado. Então, entenderam? Então, assim, é difícil mesmo fazer. Tô fazendo. As pessoas chegam pra gente e perguntam assim: tô fazendo a escolha certa? Sei lá, nem eu sei se eu tô fazendo a escolha certa. Como é que eu posso saber que eu tô fazendo a escolha certa? Ninguém, isso é uma certeza. Aliás, certeza, né? Quem é que tem a certeza aí na mão, né? Quem vai ter a certeza na mão? Ninguém tem. Certo, gente? Que mais? Que mais que a gente pode falar, né? Deixa eu ver o que eu escrevi. Pus uns bilhetinhos aqui, deixa eu ver. Eu acho que o mais importante eu já falei, né? Vocês estão com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Eu acho que essa coisa das pequenas escolhas, para mim, assim, é o máximo. É o máximo, máximo, máximo. Porque a gente não se dá conta mesmo, né? Então, gente, foi assim, eu corri, eu sei, desculpa que eu joguei um monte de teoria para vocês aí logo no início, mas eu julgo necessário a partir do momento que o meu princípio aqui é informação, né? Informação baseada em evidências e tal. Então eu joguei aí fui falando, 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 falando e acho que nem dei muito espaço para vocês trocarem uma coisinha ou outra só. Mas se quiserem falar, hoje a gente ainda tem um tempinho aqui, ó. Eles ainda, deixa eu até ver aqui, porque às vezes tem acho que 6 minutos. Eu para enxergar também é uma beleza. Acho que tem 6 minutos, tem bastante tempo. 6 minutos é bastante tempo. Alguém quer saber mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Estou aqui aberta para gente ouvir. Então, enquanto vocês pensam aí se querem fazer perguntas ou não, eu vou repetindo algumas coisas que eu acho bem importante, que eu acho que tem que entrar por osmose, né? Assim, quebrar o e entrar por osmose. Não cabe culpa, ok? Não cabe culpa. Arrependimento? Tudo bem, normal. Normal, porque arrependimento faz parte, né, da saúde mental. Então só se arrepende quem tem saúde mental. Quem não tem saúde mental não se arrepende, que são os psicopatas, como eu expliquei na semana passada, né? Eles fazem friamente e se arrependem de nada. Ficam plenos lá, sem se arrepender de absolutamente nada. Certo, gente? Ó lá, ó, tá vendo? Aí vem as perguntas importantes. O que fazer com o medo de errar novamente? Convive com medo. Ó, pega, sabe? Uma vez eu fiz um story, eu não lembro onde foi que eu peguei esse. Foi com algum colega psicólogo aí, não lembro quem. Tem um. Ai meu Deus do céu, me ajudem agora, me fugiu a palavra. Uma charge, um desenho, né? Uma charge, então assim, tem um sofá, né? E a menina ela tá apertadinha, sentada assim no canto do sofá, e no resto do sofá tem um bicho, um monstro enorme, né? Todo feliz, contente assistindo televisão com ela, e ele é o medo, né? E ela tá assim, ó, né?
Então é mais ou menos isso, o que fazer com o medo de errar novamente. Eu acho que vai ter o medo de errar. Vai que eu sei, sabe, vai com medo mesmo? Mas peraí, calma, eu vou explicar. Não é tão simples assim. Eu sei que não é simples assim. Então, vai fazer o seguinte: vou até dar uma dica legal aqui. Anota. Medo, mas medo de quê? Medo, quando você fala medo, é muito vago. Não precisa pôr aqui. É pra você aí, tá? Então, medo de quê? Então, sei lá, eu tenho medo de entrar num relacionamento abusivo, eu tenho medo de ser explorada financeiramente, eu tenho medo de. Escreve aí quais são os seus medos, tá? Para cada um desses medos, você vai lá e escreve. Quais foram os sinais? O que foi que aconteceu no meu relacionamento? Então, sei lá, medo de ser explorada financeiramente. Gente, eu já fui, tá? Não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu já fui. Então, então hoje, se eu sair com uma pessoa de primeira vez e o cara falar assim pra mim, esqueci a carteira, não vai me ver nunca mais. E pode até ser que ele tenha esquecido a carteira, mas não vai me ver nunca mais. Deu pra entender mais ou menos? Então, assim, quais foram os sinais que ele. Porque com certeza hoje, fora do relacionamento, você consegue saber quais foram os sinais. Então, que sinais foram esses? Olha, foi assim, um dia não deixou eu sair, aí mandou, achou melhor eu não frequentar a academia que eu ia, achou melhor eu frequentar a academia do prédio, e aí eu aceitei. É, deixa eu só fazer um parênteses. Tem a Meire escrevendo aqui, ultimamente estou assim, vou com medo mesmo. É isso aí, Meire. Só que não é tão simples assim, é como eu estou explicando aqui. Então, vai, escreve, põe por escrito os sinais. Quais foram os sinais? Sinal de que eu estou saindo com uma pessoa que está mentindo para mim. Né? Quais são? Eu já saí, com certeza algumas pessoas aqui já saíram com pessoas que mentiram sobre relacionamento. Olha só, um menino aqui dando a solução para você, para nós meninas aqui, né? Ou tanto faz aqui, mas assim, o Jorge escrevendo assim: olha, ele esqueceu a carteira, não tem problema, ele pode pagar por Pix. Essa desculpa não cola mais. Perfeito, Jorge, perfeito. Jorge sempre colaborando, seja nos cursos, nas lives, sempre colaborando, né? É isso aí. Então, mas que sinais foram esses? Eu te garanto que você não vai cair nos mesmos sinais, nos mesmos enganos. Você não vai cair. Você vai cair só se você quiser, só se você não estiver plena, com bem-estar emocional, com autoestima boa. Aí você cai. Porque daí você vai falar assim, mas pode ser que dessa vez seja diferente, né? Ai, tô carente mesmo. Ai, mas ele falou, olha, ele me deu um beijinho aqui, ele falou assim que eu sou tão importante pra ele, né? Ou pra ela. Gente, eu falo as coisas aqui meio que no feminino porque é mais fácil, tá? Mas adaptem aí pra vocês, os meninos, né? Vamos adaptando cada um pro seu mundo aí, tá bom? Então, esses impedimentos a gente pode ir é, eliminando esses impedimentos através do conhecimento. Ó, já ouvi de muitas pessoas que temos tendências de procurar inconscientemente parceiros com as características do nosso pai. É verdade? Não. Ai, meu Deus, não. Li, não. Tá? Eu não vou nem entrar no mérito do porquê não. Tá? Mas não. Tá? Então esquece isso aí. Tem umas desculpas, assim, você vai. Eu vou só explicar uma coisa pra vocês. Ser humano é louco por padrão. A gente vive buscando padrão. Você olha pra nuvem, qual a primeira coisa que você faz quando você olha pro céu? Você procura um padrão nas nuvens. Aquela ali parece um cachorrinho. Olha, qualquer hora a gente pode falar disso, de padrões. Se vocês quiserem, vocês colocam aí que a gente vai falar. Então, o ser humano é louco por padrão. Vai acabar já já meu tempo aqui, mas eu vou falando aqui. Então, tem a estudante de psicologia dizendo que é bem Freud isso, né? Sim, mas não vou entrar no mérito, Sara, não vou entrar no mérito, né? Vou ficar aqui na minha, né?
nos meus resultados por evidências e não por relatos. Entendeu, Sarinha? Então, tira isso da sua cabeça ali, né? Porque a gente fica procurando padrão. Então, o ser humano, o Freud, ele é sensacional, gente. O mérito do cara é absurdo, porque lá no século XIX, o cara já pensava umas coisas. A contribuição que ele tem para a ciência, a contribuição que ele tem para a psicologia é inegável, inegável. Mas tem coisas que se ele tivesse vivo, ele mesmo já tinha rasgado, porque ele mesmo, ele não fazia assim, ó, para quem conhece um pouco aqui, ele não fazia assim, ele não escrevia um negócio, aí dali a pouco ele falava, não foi nada disso, ele escrevia outro, né? Os tratados de Freud são todos reescritos, porque ele falava, ih, não, aquilo lá que eu falei, a hipnose, por exemplo. Ele falou, depois ele desfalou. Eu não vou entrar no mérito. Então, são muitas coisas. Ele reescrevia, porque ele. E ele era um cara incrível, porque ele era justamente isso que eu tô falando. Ele, não, ele ia se desenvolvendo. E ele não tinha vergonha de dizer: olha, sabe aquilo que eu falei lá atrás? Esquece tudo. Porque agora eu tô olhando outros pacientes aí e eu tô vendo que não era aquilo que eu, né, que eu falei. Porque ele estudava um caso. E aí ele tirava todas as conclusões dele em um caso. Mas ele era fantástico, porque ele ia muito longe, né? Mas nós estamos no século XXI. O que Freud faria se estivesse vivo hoje? Já pensou quanta coisa ele já teria reescrito? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não quero. Deixo isso para um colega meu, para o Bruno Farias. Quem quiser, né? Depois eu mando, deixa para ele que entra nesses méritos, ele que briga com todo mundo, ele que fala com todo mundo. Sara, para você ele é uma referência excelente. Depois eu vou te passar essa referência desse pesquisador, ok? Então, assim, gente, então, para ali aqui que falou isso. Então, a gente procura. Então, quando você. Sabe quando nasce o bebê? E aí você fala assim: nossa, olha lá a cara da mãe, mas é igualzinho. Aí vem outro e fala assim: a cara. Vem a família da mãe e fala que é a cara da mãe. Aí vem a família do pai e fala: nossa, mas é a cara do pai. Por quê? Porque você fica procurando, você fica tentando reconhecer padrões. Então é óbvio que você vai escolher um parceiro e vai ter alguma coisa parecida ali e você já vai logo falar: nossa, olha lá, igualzinho meu pai. Mas é porque a gente tem isso mesmo, natural, isso é inerente ao ser humano de buscar padrões. Certo, Li? Certo, pessoas? Então tem um monte. E como a psicanálise, né? Ela foi muito difundida aqui no Brasil nos anos 70, no mundo todo, né? Mas nos anos 60, 70, ela foi muito difundida. Até hoje as pessoas acham, falou que é psicólogo, já acha que é psicanalista. Não sou, né? Não somos, né? A psicologia tem várias linhas de pensamento, várias linhas de pesquisa, e a gente, né? A psicanálise é uma delas. Nós temos várias outras. E tem as mais modernas, e é óbvio, uma pessoa moderna de cabelo cor-de-rosa não poderia ser usar a mais antiga. Não, eu uso a mais moderna. Brincadeira de novo, mas é por aí. Tá bom, gente? Se quiserem fazer mais perguntas, olha lá, ali respondendo, certo? Sempre ouvi isso de muitas pessoas e sempre achei estranho. Então pode continuar achando estranho, Li, bem estranho e bem desnecessário, bem bizarro, na verdade, né? Pode continuar achando porque não é isso não, tá? Então relato de um ou outro é uma coisa, evidência é outra. Não tem evidência nenhuma, nem teórica, de que isso aconteça. Agora, reconhecer padrão, aí sim. Aí a gente busca um monte, né? A gente vive tentando reconhecer padrão, tá? Tem uma historinha muito legal de reconhecimento de padrão, já que hoje é aí o dia do descobrimento barra invasão barra sei lá o quê. Obrigado, Mari. Então hoje é 22 de abril, né? E tem uma história muito legal, quem quiser procurar aí, dos índios, quando viram as primeiras naus chegando, as primeiras caravelas lá chegando. Obrigado, Jorge. Você viu, Jorge? Cor-de-rosa agora aqui, ó. Cor-de-rosa. Então, os índios, quando eles viram pela primeira vez,
eles não enxergavam. Eles viam, mas não enxergavam, entendem? Porque era fora de todo o padrão de qualquer coisa. Então não tinha como eles reconhecerem padrão naquilo que eles viam se aproximando na água, né? Então aquilo vinha se aproximando e eles não sabiam, eles não processavam, o cérebro deles demorou, me parece que demorou, quem que fala muito isso é o Eduardo Bueno, é um historiador maravilhoso, sigam o Eduardo Bueno também. Eu vou dando dicas de gente para vocês seguirem. Gente boa, Eduardo Bueno, uma fera. História do Brasil, não existe nada melhor do que Eduardo Bueno. Eu não sei se eles ficaram, as naus ficaram 3 dias, e os índios ficaram 3 dias tentando entender que movimento que era aquele na água e tentando entender o que era aquilo que vinha chegando. Já pensou que negócio angustiante? Porque eles não tinham referência. Então, como é que eles iam reconhecer o padrão? Não tinha referência nenhuma. Então, é isso que a gente faz quando a gente vai lá ver o bebezinho e a gente fala que é parecido com isso ou com aquilo, mas é o padrão. Eu estou escolhendo padrões, né? É o que a gente faz com os nossos parceiros, as nossas parceiras. A gente está buscando padrões para tentar encaixar, sempre para tentar encaixar, sempre para tentar achar que tem ou uma desculpa, se caso não tá dando muito certo, se tem uma desculpa, então eu vou tentando encaixar ali, eu vou tentando, então sempre buscando padrão. Ok, gente, Lucas, meu querido, entrou agorinha, tô me despedindo, falando tchau, mas boa noite para vocês. É, Obrigado, vai ficar gravado no IGTV. Quem tiver pergunta, sugestão, vocês estão vendo? Essa de hoje foi sugestão da semana passada, né? O tema de hoje foi sugestão da semana passada. Então, é bem legal quando vocês me dão aí a sugestão, tá bom? E se quiserem saber mais sobre o que nós conversamos hoje, é só mandar mensagem lá embaixo do IGTV, lá do IGTV, dos vídeos lá no IGTV, que a gente vai respondendo, tá bom? Maiara, estamos nos despedindo. Boa noite para vocês, bom final de semana e até quinta-feira que vem. Quinta-feira a gente se encontra. Boa noite, Meire. Obrigado pela presença. Obrigada pela presença de todos. E mais uma vez, né? Bom fim de semana para vocês. E na quinta-feira que vem a gente se vê, tá bom? Boa noite, gente. Ah, Mayara, só apareceu agora. Você vê, né? Eles tem que ficar atento, vai ficar gravado. Tem que ficar atento, eles não avisam todo mundo. Eles falam que avisam, mas não é verdade. Não é verdade. Às vezes já aconteceu de eu não pôr live no ar, de eu ficar aqui, ó, e não entrar ninguém. Eu não pôr a live no ar, falta 1 minuto para acabar. Eu não pôr a live no ar e depois as pessoas virem me perguntar. Por quê? Obrigado, Dani. Ô, Dani, você tava aí, eu não tinha visto. Obrigado. É, Nossa, por que fiquei te esperando ontem? E a live de ontem, cadê? O Instagram não avisou. Então, assim, como vocês já sabem que é toda quinta-feira às 20h30, quando for 20h35, 20h32, assim, vocês entram no meu perfil e já clica lá no ao vivo, porque ficar esperando eles avisarem, eu acredito que eles não é para todo mundo que chega, não. Marilza, obrigado pela presença. Jorge, Maiara, Dani, Marilza e os outros todos que subiram aqui, que eu já nem sei. Mas obrigado, gente, pela presença. Boa noite, tá? Agora falta 2 segundos. Beijos, boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite. Você eu vi aí. Boa noite. Obrigado pela presença.